do ordenamento jurídico brasileiro, que é uma audiência pública que cumpre de forma muito democrática o quesito de publicidade e transparência na ordem pública e, na minha opinião, é uma espetacular ferramenta da democracia que o Brasil tem. Vocês estão de parabéns pela prática e pela conduta que vocês usam, estão praticando aqui em Viamão. Quero aproveitar para agradecer, oferecer uma boa tarde para o Dr. Milton, Dr. Rafael, os secretários presentes, os membros do Legislativo, os munícipes de Viamão, agradecer o privilégio de estar aqui com vocês hoje e dizer para vocês não ficarem preocupados que eu tenho cabelo grande com rabo, porque eu sou oriundo, sou egresso da área de tecnologia, como vocês vão ter a chance de ver, e a nossa tribo de tecnologia tem comportamentos estéticos um tanto quanto incomuns, mas no meu caso se manifesta como meu rabo de cavalo. O que eu queria comentar é a apresentação que eu vou passar aqui tem por objetivo, primeiramente, falar um pouquinho sobre o que exatamente é esse negócio de cidade inteligente, que fala-se muito e define-se pouco, né? O que está acontecendo, até o Dr. Milton fez esse comentário muito feliz, né? O que está acontecendo no mundo, na história, neste momento, isso no mundo inteiro, é a fronteira entre um passado analógico e elétrico para um futuro digital, um futuro eletrônico. Isso está presente na vida de vocês na forma de Uber, de banco eletrônico que vocês usam, enfim, de pedir comida pelo aplicativo, por aí vai. Então, essa grande tsunami, essa grande tendência mundial das tecnologias digitais se apresentarem como sendo os novos meios, as novas ferramentas das coisas acontecerem em nossas vidas, está aproximando, está abordando todos os setores da nossa vida, inclusive o setor público. Especificamente no mundo da iluminação pública, essa diferença ficou completamente clara, foi de uma maneira inequivocamente visível, no momento em que apareceram no mercado, apareceram na indústria, as primeiras luminárias da modalidade LED. LED, gente, não é uma fonte de luz convencional, ela é um equipamento eletrônico, inclusive a letra D de LED significa diodo. O LED é um diodo, ele não é por incandescência, não é por arco, não é que nem uma lâmpada de sódio, não é que nem uma lâmpada de mercúrio, ele não é isso, ele não é do mundo da elétrica. O LED é do mundo da eletrônica. E na hora que a gente percebe essa diferença, na hora que a gente atravessa essa fronteira, mudam os parâmetros, mudam os paradigmas, mudam os números. E é por esta razão que uma empresa como a nossa, a Vidvotex, acabou por se apresentar no setor de uma maneira razoavelmente destacada, porque a gente vem exatamente do mundo de tecnologia. A gente vem desse mundo. A gente não vem do mundo de elétrica, de empreiteira. A gente vem do mundo que está hoje fazendo microchip. Nós, inclusive, projetamos lá microchip lá na Vidvotex. Então, falando um pouquinho sobre o Smart City, temos, inclusive, vale comentar que a gente tem uma militância ao instituto, que é o Instituto Smart City Business América, que é na América Latina, centrado no Brasil. Nós fazemos um evento todo ano, que é bastante disputado, de 3 dias de conferência, vão todos os grandes líderes do setor, e a gente discute isso no ambiente público. Militamos em Brasília, numa frente que chama-se Frente Parlamentar Mista, de apoio às cidades inteligentes e humanas. O presidente dela é o deputado Vitor Lippe. E o que nós pretendemos, o que a frente pretende, é continuar tendo um diálogo com o Estado, para o Estado ir progressivamente absorvendo essas mudanças e produzindo o encaminhamento necessário para que tudo isso seja possível. Muito bem. Então, o que é uma Smart City? Smart City é uma coisa super fácil de explicar. Smart City é infraestrutura digital a serviço da cidade. Assim como você tem outras infraestruturas, asfalto, eletricidade, tem telefonia e tal, o que a Smart City faz é permitir que a conectividade
a infraestrutura digital atribua ao poder público capacidade de controle e eficiência nas suas operações. Muito bem, o que acontece quando você faz uma Smart City? Você tem uma melhoria muito grande da percepção da qualidade dos serviços públicos, uma eficientização da gestão, porque o controle operacional fica centralizado, e uma economia de recursos por causa do financiamento CIP. E aqui eu interrompo um pouco a narrativa para falar sobre esse aspecto. O Dr. Newton fez uma apresentação muito precisa a respeito da estrutura financeira de municípios. Os municípios brasileiros estão muito sacrificados pela natureza esquisita do nosso ambiente tributário, que pune o município em detrimento de financiar a União, quando deveria ser o contrário, de maneira que o município que precisa investir fica com muito pouco dinheiro. Mas o Brasil está vivendo, em relação à iluminação pública, está vivendo um momento muito bom. Apesar de tudo, eis aqui uma boa notícia, né? A gente está sempre reclamando das más notícias, aqui é uma boa notícia. O momento da iluminação pública ele é muito bom, porque com o advento da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, os municípios do Brasil puderam se financiar em relação à iluminação pública, e por causa disso, esta verba existe, ela já existe hoje. Então, o grande segredo da cidade inteligente, que é a proposição que a gente vem fazendo repetidamente, faz parte dos nossos recados lá no Instituto, o grande segredo é encaixar a mudança do analógico para o digital, do passado para o futuro, e encaixar nesta verba existente da CIP, sem impor ao município qualquer despesa adicional. Entra no fluxo de caixa da CIP. Então, esse é um ponto fundamental do que pretendemos cada vez que a gente desenha um projeto como esse. Nesse particular projeto, que é o de Viamão, a gente está contemplando a utilização de interconectividade dedicada, vou explicar o que é isso daqui a pouco, captação de informações dinâmicas, vocês vão ver um exemplo disso em filminho daqui a pouco, processamento seguro e um ambiente de operação segura. Então, o que significa isso? Na primeira linha, interconectividade dedicada significa aquilo que foi comentado anteriormente, que é a interconexão por rádio e fibra ótica, de maneira que tem uma rede que é do município, não pertence à TIM, não pertence à Oi, pertence ao município de Viamão. A captação de informações dinâmicas é porque os sistemas embarcados, vocês vão ver lá no Luminar, tem sensores, então a gente fica sabendo de um monte de coisa para poder prover exatamente a segurança sobre a qual o Dr. Newton se referiu. Processamento seguro e operação segura significa que a gente vai fazer um sistema que impede a infraestrutura de ser atacada por hacker, que é hoje uma coisa dramática. Aqui no estado do Rio Grande do Sul ocorreu um evento terrível, uma tragédia, uma catástrofe com o município de Jóia, vocês ouviram falar sobre isso. Ele foi atacado por um vírus, por um hacker exterior que tomou o sistema da prefeitura e queria $1 milhão de resgate. A prefeitura tem a menor possibilidade de atender isso e perderam todos os registros de IPTU, de cadastramento, tudo. Foi uma coisa muito dramática para a Jóia. Essas coisas acontecem na modernidade e não podem acontecer. Então, os sistemas que a gente põe para cima têm que ser extremamente seguros e isso faz parte do que a gente fala. Aqui um pouquinho sobre cidades inteligentes. Hoje, o que vocês estão vendo aí é a câmera automaticamente reconhecendo objetos e coisas. Esse tipo de câmera vai fazer parte da rede que nós vamos ter, né? Então ela é capaz de reconhecer, aqui é só um exemplo, nós não vamos aqui em Viamão ficar reconhecendo flores, mas o objetivo disso é mostrar o quão preciso o sistema é. Isso aqui demonstra como é que você pode vetorizar tudo que você reconhece para reconstruir movimentos e coisas que aconteceram que precisam ser investigadas forensicamente. Isso aqui é um outro exemplo, acontece nos Estados Unidos, aqui na cidade de São Francisco, Washington, eles entregam comida com um robozinho que está andando pela cidade para chegar, entregar comida e devolver e tal. Isso aqui já tem em São Paulo, que é a entrega de pizza por drone. Isso aqui é Brasil, né? Essas coisas são todas dependentes de sistemas. Isso aqui é o reconhecimento de gesto, serve para você identificar que um crime ou uma intenção nefasta está em andamento. Isso aqui já é verdade, viu, gente? Já funciona no Brasil, já são tecnologias que estão implementadas. Como vocês podem ver, é muito diferente do passado.
Isso aqui é o nosso sistema funcionando lá em Ponta Grossa, né? Com a variação da dimerização, os postes são sensíveis aos sensores que identificam veículos, mantém tudo aceso, né? Aqui a gente pode, acho que eu parar essa parte aqui do Snowden, porque é só, quem viu o filme do Snowden aqui? Se alguém viu o filme do Snowden, vou parar aqui só um segundo. Opa, desculpa. Aqui o Snowden que eu interrompi, que por acaso alguém viu o filme do Snowden. Snowden é aquela pessoa que ficou famosa por ter feito tudo o hack nos Estados Unidos e tal, que ele comenta uma coisa na vida real, que o mundo está numa situação tal de insegurança digital que pode apagar as luzes dos lugares. Por isso eu coloquei isso no filme, mas com um sistema bem feito, esse perigo não acontece. Então, nesse primeiro momento da minha apresentação, eu estou fazendo uma fortíssima ênfase na questão tecnológica, na mensagem de que uma cidade inteligente hoje deve ser feita a partir de um foco em tecnologia. Como é que a gente põe essa tecnologia digital toda para funcionar para a cidade? No caso específico do projeto de DP de iluminação pública, que eu não cheguei a comentar, que eu vou comentar, o que acontece é, na hora que a gente substitui as luminárias, tirando as antigas, e substituindo as luminárias por luminárias de LED, nós embarcamos em cada luminária um circuitinho. Tem uma imagem dele daqui a pouco para vocês verem. Tem um circuitinho. Então, todas as 100% das luminárias da cidade passam a ser dotadas de sensores que estão em intercomunicação, como vocês viram naquele filminho ali. Com isso, o município passa a ser dono da informação que hoje está disponível, passa debaixo de todos os postos da cidade, mas que hoje não tem como usar, nem sabe o que está lá. Então a gente sabe fluxo de carro, a gente sabe questão semafórica, estacionamento, a interconectividade permite o Wi-Fi ao qual o Toninho nos referiu, e por aí vai. Ou seja, esta rede de iluminação pública que é tão valiosa, hoje não está sendo usada em município nenhum do Brasil, e quando você faz esse investimento, faz essa instalação, esta rede passa a estar a seu serviço não só para iluminar, como para capturar informações. Dito isso, eu aproveito para passar o próximo filminho. Pode parecer uma coisa meio esquisita, meio hermética, mas ela é criticamente importante para o município. Quando a gente começa o projeto, a gente precisa mapear exatamente como a cidade é de verdade, como se fosse uma grande maquete digital. E por que isso? Por que essa minuciosidade? Por que ter que ir lá e fazer uma maquete? Pela seguinte razão: a concessão privada, quer dizer, o operador da concessão que pleitear e conquistar este direito, esse dever, né, ele passa a estar obrigado pela lei a cumprir a norma de iluminação, que é feita pela BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, o munícipe vai passar a ter uma iluminação melhor do que ele tem hoje, porque teremos a normalização, não vai ter tanto ambiente de sombra entre um poste e outro, fica com uma iluminação mais corrente. Perfeitamente. Para que nós possamos cumprir isso, e vamos cumprir, nós precisamos medir com precisão a altura em que todos os postes estão, onde vão estar as luminárias, como é que elas estão separadas umas das outras, como é que é a largura da rua, porque a gente aplica essa informação de altura, de separação e tal, numa fórmula que existe, chama-se IEC, essa fórmula, e ela nos devolve, a fórmula nos informa que tipo exato de luminária precisamos colocar para garantir que a saia de luz, o pedaço de luz, cumpra com a obrigação de iluminar. Ok? A gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que olhar poste por poste. Então, como é que vamos fazer isso? Agora, isso aqui vocês vão gostar desse filminho. Vamos passear pela cidade com um drone. Um drone vai andar em Viamão inteira, todas as ruas da cidade, e esse drone vai fotografando e filmando a cidade, e depois no computador, essas fotos são todas reconstituídas de uma maneira que vira uma grande maquete 3D. Para nós, essa maquete vai revelar isso que eu acabei de falar. Os postes, as alturas, onde é que estão, para resolver o meu problema de iluminação. Mas para o município, nós damos de presente, porque é o caminho natural, é uma boa fé que tem que ser praticada por todo mundo. Damos de presente o cadastro multifinalitário, ou seja, o município passa a ter com uma precisão milimétrica, de milímetros, todo o comportamento imobiliário da cidade.
Quem tá mais fundo, mais baixo, está lá, se tem água parada em algum lugar, vocês vão ver tudo. Esse filminho fala um pouquinho sobre isso. Então é uma coisa bem legal. Ops, perdão. É aqui, ó. A maquete em 360, né? Então, ó, isso aqui são imagens mesmo capturadas, são todas em alta resolução. Esses pontinhos verdes, talvez seja um pouco difícil de ver daí, são as referências geométricas que o computador faz para a gente ter a visão absoluta do imóvel embaixo. A gente é capaz de andar dentro da cidade, né, como se fôssemos nós. 9 metros e 28, exatamente. Tem as dimensões exatas de tudo, né? Então esse levantamento, olha, a gente passeia na cidade como se fosse um videogame, né? Depois que a gente faz esse levantamento, a cidade passa a ter um completo domínio de tudo que está acontecendo em todos as glebas imobiliárias, o que significa que pode inclusive atualizar os cadastros por IPTU, etc., para um controle melhor do ambiente urbano. Então, a primeira etapa do projeto é essa, fazer esse levantamento da cidade, e a cidade recebe essa base inteira para fazer o seu cadastro multifinalitário. Ó. Você pode descobrir, fiscalizar lugares que estão dentro ou fora da norma de zoneamento, etc. Bom, vou continuar aqui. Agora eu vou falar sobre... Eu comentei o quê? Eu comentei até agora, primeiro fiz uma forte defesa da importância do papel da tecnologia nesse processo, pois é a tecnologia que viabiliza o custo baixo, viabiliza permanecer, fazer o projeto dentro do custo da CIP, sem onerar o município. Em seguida, eu falei sobre a importância da segurança, fazer uma tecnologia que permita que não seja atacado por hacker. E terceiro, já exibir de cara um benefício imediato para o município, que é você criar, por causa desse levantamento, você acabar criando um efeito colateral paralelo positivo de atualizar o cadastro multifinalitário da prefeitura. Muito bem, agora eu vou falar como é que funciona efetivamente a estruturação, porque vocês, os membros da audiência pública aqui, têm o direito de saber, precisam saber como é que se organiza isso, como é que isso é juridicamente estabelecido. Então, essa explicação que eu vou dar um pouquinho sobre o projeto agora. O projeto ele é baseado em tecnologia inteligente embarcada em cabo luminária, eu comentei sobre isso, é autofinanciada pela COSIP, pela Contribuição de Iluminação Pública, que se torna uma garantia. Então, como é que funciona isso? Funciona assim, em toda parceria privada, o conceito de parceria pública-privada, PPP, que nasceu na Inglaterra nos anos 80 e foi devagarzinho se espalhando pelo mundo, chegou no Brasil em 2000 e vem sendo cada vez mais adotada. Ela prevê o seguinte: uma entidade privada se apresenta e banca o custo, o investimento daquilo que precisa ser feito. Neste caso, a cidade inteligente e a iluminação pública. E essa mesma entidade, então, ganha a concessão por um período de tempo para explorar essa concessão e receber os adventos desse recurso para se indenizar, né? Então, como é que funciona juridicamente? A COSIP, que é a renda mensal que o município tem para a iluminação pública, passa a fazer parte de uma conta garantia, vai para um agente terceiro, tipicamente a Caixa Econômica, e cada vez que o agente privado cumpre um dos papéis que está previsto no contrato, exemplo, fez o investimento em tais ruas, beleza, ele pode receber aquele dinheirinho dele. Fez mais não sei o que, pode receber o direito. Cada etapa do contrato que vai sendo realizado, aquele dinheiro é soltado para o agente privado. Só que o agente privado põe o dele antes, põe o investimento privado, o CAPEX, na frente, para poder fazer esse investimento todo. Tá? Então vamos ver um pouquinho os números disso. Para Viamão, no projeto que nós constituímos, o investimento completo é de 34 milhões de reais. Ele para um período de 25 anos de concessão. O período de implantação, quer dizer, o tempo que demora para conseguir colocar tudo para rodar, são cerca de 3 anos, né? TIR significa taxa interna de retorno. Isso é quanto dinheiro no setor privado nós vamos ganhar. Vamos ganhar 13%. Esse é um termo técnico ativo.
interrompo a comentar que isso aqui é uma coisa super importante no mundo das finanças nacionais, públicas e privadas, porque um projeto de concessão, qualquer projeto acima de 20 anos, é considerado um projeto de renda fixa. E por que isso é importante? Porque estão, nos projetos de renda fixa, é que estão as oportunidades de se assentar confiavelmente aos recursos de aposentadoria, de todos os fundos de aposentadoria privados e públicos que existem no Brasil e no mundo. Então, você ter um projeto, um dos grandes benefícios do conceito de PPP e concessão para uma nação é que eles oferecem um ambiente estável, confiável, previsível, econômico, onde uma relação de renda fixa esteja disponível para os mecanismos de aposentadoria. Isso é muito bom. Tempo de retorno é 8 anos, demora 8 anos para nós, os investidores, recuperarmos o dinheiro, né? Os pontos mensais são 18.724, são quantas luminárias nós contamos atualmente em Viamão, mas isso depois é acrescido no crescimento vegetativo da cidade, ele vai subindo junto. A garantia disso é a própria CIP e a contrapartida pública é a CIP. Ou seja, um sisteminha super estável, super previsível, muito legal, porque de novo, o município não tem que aportar nada, já usa a CIP que tem, né? E o tipo de rentabilidade que isso dá para o setor privado, a TIR, que é 13%, é típica de uma renda fixa, portanto, existe financiamento, né? Funding para esse tipo de coisa. Então é uma decisão muito sensata de se fazer. O tripé de iluminação, o tripé que a gente desenhou é esse. O que a gente precisa? Precisamos da tecnologia, porque é ela que garante as economias que estão tornando isso viável. Precisamos de um operador, que é nosso parceiro, que é a Grupo Filos, porque nós, a tecnologia, não subimos impostos. Alguém tem que subir impostos, trocar, ir lá, fazer manutenção e tal. Então, o operador, aquilo que é comumente chamado de empreiteiro elétrico, faz parte do nosso grupo e faz parte também aquela organização que tem todo o capital necessário. Nesse caso é a PEC, que é P1 Engineering Consultants da Coreia do Sul. Então, esse grupo, esse conjunto, põe de pé o projeto, né? Agora, meio que passei por tudo que é crítico, tudo que é fundamental deste projeto, que é a preocupação com a tecnologia, a preocupação com a segurança, a preocupação com a estruturação financeira, como é que ela funciona, e resultados imediatos, como, por exemplo, o cadastro multifinalitário. Agora eu vou entrar um pouquinho mais detalhe da tecnologia em si, né, para mostrar a parte que nos distingue no projeto, que nós tivemos o privilégio e a honra de ter a oportunidade de servir a Viamão, a partir da nossa tentativa de convencer o poder público aqui que esses argumentos tecnológicos e financeiros compõem a melhor solução do município. Demonstramos isso para o município, levamos o município a conhecer as outras iniciativas nesse sentido, ainda que Viamão seja pioneira, tem outras iniciativas, outros debates, inclusive no setor federal, para que o município, o poder público, pudesse ter a oportunidade de ter certeza dessa decisão. Então, dito isso aqui é o que vai embarcar, que está bem grande assim, na verdade é um circuitinho bem pequenininho, menor que uma caixa de fósforo, mais ou menos, né? É isso que embarca nas luminárias, tem controles de vários tipos, você tem uma rede que integra e vai direto para o centro de controle operacional, isso no município inteiro, não tem nenhuma luminária que não será atendida. Fazendo aqui referência ao que o Dr. Nildon comentou, este mapa aqui é o mapa de São Paulo, esse aqui não é o mapa do Google, é o mapa nosso de engenharia, faz parte do trabalho de engenharia que nós fizemos para o projeto PP de São Paulo, cuja estrutura é exatamente a mesma que estão usando em Viamão. A proposição que estamos fazendo em Viamão, ela copia o desenho que fizemos para São Paulo. Então, é a modernidade mais elevada possível, não tem nenhuma outra, nada mais sofisticado que isso sendo feito no Brasil. Isso aqui é um slide para nerds, para quem gosta de tecnologia. Ele só tem uma função, é mostrar para quem estiver vendo que este anel aqui, que representa Viamão, não está
não está ligado na internet. Portanto, é seguro. A única maneira que você tem de estar seguro na internet é não estar nela. A cidade de Jóia estava na internet e dançou. Então, para você ficar seguro, você tem que estar fora dela. Isso aqui, esse nome disso é topologia, né? Então, essa topologia demonstra, sustenta e dá credibilidade à nossa afirmação que a gente desenha um projeto que é seguro. Aqui a gente fala um pouquinho da gente, de onde é que nós viemos. Nós na Vidivox, eu comentei no começo da conversa, brincando um pouquinho sobre o cabelo grande, que a gente é uma empresa de tecnologia. E é isso que nós somos mesmo. Nós somos aquela clássica empresa que você vê em filme, de uns caras cabeludos, debaixo do subsolo, com 5 computadores que vêm ao mesmo tempo, com uma atividade no Vale do Silício, na Califórnia, que é verdade, a gente tem uma atividade. A gente tem atividade na área de defesa, junto com os militares. E especificamente o que a gente gosta de fazer, a nossa especialidade, é um setor que chama-se inteligência embarcada. Ou seja, a gente faz bugiganguinhas que, ao invés de ficar num grande cloud, não sei aonde, fica ali dentro do projetor ou ali dentro do mouse e cumpre uma função específica. Quando vocês forem para casa hoje, no carro, vocês colocam lá a temperatura do ar-condicionado, 21 graus, e o ar-condicionado do carro fica 21 graus, isso é inteligência embarcada. Tem um computadorzinho ali dentro que fica controlando, conforme o seu pedido de 21 graus, ele fica regulando a temperatura do ar-condicionado. Então, o que nós fazemos é exatamente isso, inteligência embarcada, mas num grau mais avançado. A gente desenvolve chip, desenvolve aquilo que vocês viram no filminho, do reconhecimento da câmera, dos objetos, do gesto violento de tentativa de assalto, que vocês viram no filminho. Isso tudo faz parte das nossas tecnologias. Então é isso que a Vidivox faz na vida. A gente acabou virando uma liderança nessa atividade aqui no Brasil, por força da nossa penetração no Instituto e na Frente Nacional, e viramos interlocutores do governo federal. Hoje já saiu uma nota técnica do Ministério MCTIC, Ministério de Comunicações, Inovação, Ministério das Comunicações, Tecnologia e Inovação, com uma técnica que é o caminho, seria a antiga portaria, né? O caminho para a lei que a gente está desenhando, que vai melhor estruturar as cidades inteligentes no Brasil. A gente deve certamente até 2019 passar está buscando passar essa lei, que não traz mais. A única coisa que ela faz, ela esmiuça melhor, ela detalha melhor aquilo que está na Constituição a respeito do uso da CIP, de uma maneira que fique sem zonas cinzas, deixa bem clarinho tudo que o município pode fazer tranquilamente. Já é uma nota técnica, logo mais isso vai virar uma lei, se Deus quiser. Mas outro comentário desse slide aqui, para nos credenciar um pouco, é que, por causa da nossa militância com cidades inteligentes, acabamos por circular por setores que são muito relevantes no Brasil, como o BNDES, no caso aqui no Sul, o BNDR, enfim, no caso do Paraná, o Fomento Paraná, no caso de São Paulo, Desenvolve São Paulo, ou seja, as grandes forças, as grandes energias públicas de fomento que mexem com a tão necessária infraestrutura brasileira, nos conhecem, a gente circula lá com eles, conversamos muito com eles sobre esses mecanismos de garantia e financiamento para o município, embora neste particular caso não tenha nenhum financiamento envolvido, porque é a CIP de novo, como já está estabelecido, mas serve para comentar que a gente tem bastante esse tipo de conversa, fomos interlocutores do Banco Mundial para isso e tal. Aqui é um comentário de cidadão, já não é mais sobre o projeto, é sobre o fato que, na atual crise fiscal que a gente está envolvido no Brasil e no mundo, a crise fiscal virou meio que moda no mundo todo, os países civilizados não tendo esse problema também, e nós que também somos civilizados não tendo, a gente sempre olha com muito bons olhos, muito amor, a ideia da PPP. A ideia da PPP ajuda muito a relação dos dinheiros, a riqueza que existe no mundo privado, ser engajada para atender um objetivo público, né? Funciona muito bem, deu super certo na Inglaterra, deu certo na Europa, deu certo nos Estados Unidos. E eu quero dar uma palavra de otimismo, agora eu estou falando uma militância de cidadão.